E aí, pessoal, bem-vindo para mais um trade, bem-vindo para mais uma aula. Como é que vocês estão? Tudo jóia? Estou aqui na paridade euro-USD, guardando uma oportunidade aqui em cima das minhas marcações. Se o preço vier e fizer algo sobre a minha análise, a gente toma atitude. Se não, a gente fica sem fazer o trade. Tá valendo, tá valendo. Vou recolher um pouquinho aqui, mas como eu falo para vocês, tem uma ou duas taxas a mais. Se achar necessário fazer uma entrada que eu chamo de contra trade, já falei para vocês, eu faço, né? Ela veio com muita força de queda, muita força mesmo. Como ela veio com muita força, ela realmente segurou acima dessa acumulação aqui, essa pequena acumulação. Porque se você olhar estruturalmente, se você olhar, você vê o desenho, né, de como estão as... bem na hora que eu ia mostrar para vocês, a ferramenta parou de funcionar. Oxi. Uma pequena travada, computador. Vamos aguardar agora. Voltou a funcionar. O que eu queria mostrar para vocês aqui? Poxa, travou o computador aqui. Espero que não travou a gravação. Isso, voltou. Ganhamos. Entrada perfeita aqui na reversão. O que eu percebi? Além do preço ter chego com essa força brutal próximo aqui a essa região, por quê? Aqui tem uma acumulação, né? Que são acumulações. Então, se você analisar aqui as acumulações, o problema aqui na ferramenta, se você analisar aqui as acumulações, o preço ele chega próximo, reverte próximo à acumulação. Então, por que eu achei, não, eu fiz a minha análise e falei assim, bom, o preço vai chegar próximo à acumulação e ela vai reverter. Porque a estrutura, ó, está me mostrando aqui que ele está no movimento de alta. Por mais que ele venha a cair o preço, ele ainda está demonstrando uma estrutura de alta. Então, como ele fez um rompimento aqui muito forte, a tendência é para ele voltar para fazer o pullback. Se eu estivesse aqui tradando Forex, eu teria que esperar ele voltar aqui para poder pegar um movimento mais longo. Mas como nós estamos aqui em OB, eu já poderia ligar os fatos desse suporte, sendo que há uma tendência de segurar pela região da resistência, está num movimento de alta, demonstrando que o gráfico poderia respeitar esse movimento de alta. E assim respeitou. Tá bom? Espero que tenha entendido. E agora o preço despencou. Ele fez aquele suspiro, onde nós entramos perfeitamente. Agora o preço despencou. Esse é o gráfico de 1 minuto. Se a gente viesse num gráfico de 5 minutos, talvez a visão seria outra. Okay. Ele estaria aqui esperando o quê? Esperando o preenchimento ou o candle chegar até essa região. Como ele acabou de chegar aqui, ó. Por exemplo, essa região de suporte.
pequeno acabou de chegar aqui. Então, olha só. Aqui ele está fazendo aquele movimento. A ferramenta hoje ela trava e não funciona. Oxi. Perdão, viu, gente? Perdão. Não era para ela estar assim. Mas o que importa é o vídeo. Então, se você analisar aqui, ó. Se você analisar aqui, ó. Um gráfico de 5 minutos, ó. Ela veio buscar o quê? Para fazer o pullback aqui, ó. É o que a gente está imaginando aqui, né? Que o preço está vindo aqui, ó. Nessa região aqui. Então, se eu tivesse num gráfico de 5 minutos, eu tinha esperado o quê? O rompimento, o retorno para continuidade. Então, tem muitas pessoas que dizem assim, eu sei analisar, eu sei enxergar o movimento, eu sei fazer tudo certinho, só que na hora de fazer a entrada eu erro, eu peco. Talvez os 5 minutos seja melhor para você, porque toda análise que eu faço aqui em 1 minuto, você pode trabalhar em 5 minutos. A única coisa que você é mais demorado. Então imagina alguém entrar numa sala de aula e te explicar uma matéria e o que ela fala em 5 minutos ela tem que falar em 1 minuto para você. Ela vai falar muito mais rápido. Talvez a sua percepção de ideia, observação do assunto vai ser mais errôneo. E a 5 minutos, 10 minutos você vai entender melhor, porque vai ser mais pausado, vai ter mais tempo de raciocínio. Então a ideia do trade é a mesma. Talvez num tempo gráfico maior, você tem mais assertividade. Aí o que eu aconselho para você? Vai para uma conta real mesmo, ou que você tem de treino, ou se não tem, vai para a conta de demonstração. Faça uns testes, porque se você tem a base, se você tem o conhecimento, se você sabe o que você está fazendo, mas é por detalhes que você está errando, pode ser que o tempo gráfico que você está trabalhando ele não é tão interessante assim para você. Cada qual tem uma forma de lidar no mercado. Por exemplo, eu gosto de 1 minuto, mas eu tenho um tempo de mercado. Talvez você, 5 minutos. Ou talvez você trabalhe melhor de 10 a 15 minutos. Quando eu comecei a estudar Forex, eu já comecei em 1 minuto. Mas a leitura gráfica que eu fazia muitas vezes era nos 5 minutos. Ou até de 10 a 15. Mas eu fazia a minha entrada em 1 minuto. Então, como eu fazia a entrada em 1 minuto, mesmo lendo em 5 e menos, mesmo lendo em 10 ou 15 minutos, eu fazia a entrada em 5. Então, isso me trouxe uma facilidade de enxergar o movimento do preço em 1 minuto, mesmo com toda essa parte que o pessoal fala que o minuto às vezes falha o movimento, demonstra um erro na estruturação do movimento gráfico. Às vezes, durante os trades, eu vou aos 5 minutos para dar uma olhada como é que está a estruturação, se aquela base é boa. Às vezes eu espero mais. Se você analisar, se a gente aumentar aqui, você vai ver que esse suporte e resistência aqui, basicamente, ele está no gráfico de 15 minutos. De 10 a 15 minutos, geralmente, é o suporte e resistência que eu acabo utilizando. Então, se você analisar, está tudo interligado. Tudo está interligado. Porém, você tem que ver para você qual é a melhor opção para você. Talvez 1 minuto não é o melhor tempo gráfico para você fazer seus trades. Talvez seja 2, seja 5, seja 10. Isso pode determinar uma qualidade para você no seu trade. Porque tem muita gente que acha que ganhar dinheiro como trader é fazer várias assertividades.
fazer 15, 20 operações no dia. É claro que se eu fizesse 15, 20 operações no dia corretas, seria uma maravilha, mas não. Não é isso. É fazer 3, 4, no máximo 5 ali, assertivas. Pronto. E acabou. Então talvez o tempo gráfico de 1 minuto esteja te atrapalhando. Isso é só um conselho que eu te dou. Trade um pouco em 5 minutos. Analise um pouco em 10, 15 minutos para você tentar procurar melhorar a sua assertividade. Tá bom? É uma dica que eu deixo aí para você, um conselho para melhorar aí os seus trades. Tá bom? Eu te vejo numa próxima aula. Te vejo no próximo trade. Até mais.